A hipótese de Pep Guardiola treinar a seleção brasileira já foi tema de especulação no futebol mundial por mais de uma década, tanto por declarações de terceiros quanto por reportagens sobre o interesse ou não do próprio treinador espanhol. No entanto, quando nos aprofundamos nas últimas entrevistas e comentários públicos sobre o assunto, fica claro que há vários motivos combinados pelos quais essa possibilidade nunca se concretizou, e muito do que se falou inicialmente foi mal compreendido ou sofreu interferência de fatores externos. Uma das explicações mais consistentes vem não diretamente do próprio Guardiola, mas de seu círculo próximo e do histórico de negociações. Quando o nome dele surgiu como possibilidade para a seleção brasileira após a saída de Mano Menezes em 2012, a CBF nunca fez um contato oficial com o treinador. O agente de Guardiola chegou a afirmar que não havia nenhuma negociação e que o espanhol não pretendia abrir conversas com seleções na época. Ele estava focado em clubes e feliz com a vida familiar e profissional naquele momento. Isso é importante porque, no futebol, interesse apenas da parte externa não se transforma em oferta real a menos que haja convite oficial. Guardiola sempre deixou claro que gosta de trabalhar em clubes, especialmente no futebol europeu, onde a rotina, estrutura e calendário são diferentes da realidade das seleções nacionais. Quando questionado diretamente sobre treinar o Brasil, inclusive em entrevistas recentes, Guardiola fez questão de enfatizar algo que muitos interpretaram mal. O Brasil tem ótimos treinadores brasileiros que devem comandar a seleção. Existem muitos técnicos brasileiros bons. Debate encerrado. Essa frase é reveladora por dois motivos. Ele reconhece e respeita o talento da escola de treinadores brasileiros, indicando que prefere ver a seleção nas mãos de um profissional local. Ele não se coloca como opção prioritária ou desejável para o cargo, mesmo que sua reputação internacional o coloque entre os melhores do mundo. Isso desmonta a narrativa de que ele quer, mas não aceitaram. Na verdade, Guardiola sempre disse que, se fosse treinar a seleção, teria de ser uma escolha mútua e não apenas uma especulação externa. A história de que Guardiola quis treinar o Brasil na Copa de 2014, preparou um time inteiro e foi rejeitado pela CBF, é repetida frequentemente, sobretudo desde declarações do jogador Dani Alves, que relatou que Guardiola teria dito que queria comandar a seleção e tinha um plano detalhado para levá-la ao título mundial. Porém, há uma importante distinção. Essa afirmação é de terceiro, Dani Alves, não de Guardiola diretamente. Além disso, relatos posteriores dos representantes do treinador negaram que ele tivesse de fato negociado com a CBF naquela época ou que houvesse uma oferta formal em cima da mesa. Ou seja, essa é uma declaração interessante sobre o desejo que Guardiola poderia ter tido na imaginação ou nos bastidores, mas não corresponde a um convite oficial ou a uma negociação real entre as partes. Mesmo quando falou sobre interesse em treinar seleções, em um contexto geral, Guardiola foi cuidadoso ao colocar algumas condições. Ele mencionou que adoraria ter a experiência de treinar uma seleção em um grande torneio internacional, seja Copa do Mundo, Eurocopa ou Copa América, mas deixou claro que isso depende de muitos fatores, inclusive se a seleção realmente o quiser, da mesma forma que um clube precisa querer o treinador. Além disso, nos últimos anos, ele tem reafirmado que está muito concentrado em seu trabalho no Manchester City, onde assinou extensões contratuais e tem objetivos claros, como reconquistar a Champions League e continuar sua história no clube. Isso indica que, mesmo que existisse a janela ideal para um trabalho com seleções, Guardiola prefere estabilidade e continuidade em clubes, onde você trabalha diariamente com o elenco, estrutura de treinamento e desenvolvimento de um projeto de futebol, algo que contratos de seleção, muitas vezes intermitentes, não oferecem com a mesma profundidade. Outro elemento importante que Guardiola mesmo mencionou de forma indireta é a cultura e a identidade nacional na escolha de técnicos para seleções fortes como o Brasil. Em sua resposta sobre "existem ótimos treinadores brasileiros", Guardiola toca num ponto sensível. Muitos países preferem técnicos nacionais por questões culturais, de identidade e ligação emocional com a torcida e tradição da seleção.
Isso não é exclusividade do Brasil. Seleções históricas como Alemanha, França e até Espanha tiveram momentos em que priorizaram técnicos nacionais por motivos similares. Esse contexto cultural pode ter sido um dos fatores que influenciaram qualquer aproximação com Guardiola no passado, não porque ele não fosse um excelente treinador, mas porque a ideia de estrangeiro no comando de uma seleção tão simbólica quanto a brasileira é sempre um debate carregado. Conclusão: por que Guardiola nunca quis treinar o Brasil? Reunindo tudo, nunca houve um convite formal ou negociação concreta entre Guardiola e a CBF. Guardiola sempre deixou claro que prefere clubes e elogiou técnicos nacionais brasileiros sem se colocar como prioridade para a seleção. As declarações de terceiros sobre interesse dele em treinar o Brasil são especulativas e baseadas em conversas privadas, não em ofertas reais. Seu foco atual permanece no futebol de clubes, especialmente em Manchester City, onde construiu um legado e tem grandes objetivos futuros. Portanto, a ideia de que Guardiola nunca quis treinar a seleção brasileira precisa ser nuançada. Ele não recusou um convite concreto porque não houve esse convite formal, e além disso, ele mesmo afirmou que se fosse assumir uma seleção, seria por vontade mútua, com objetivo claro e alinhamento com a cultura do país. No cenário atual, com técnicos brasileiros experientes e a própria CBF voltada a nomes como Ancelotti e outros estrategistas europeus latino-americanos, a chance de Guardiola eventualmente treinar o Brasil continua possível, mas não é algo que ele tenha buscado ativamente ou descartado por completo em termos absolutos. Se quiser, também posso fazer uma linha do tempo das especulações sobre Guardiola e o Brasil, mostrando como cada fase evoluiu ao longo dos anos. Se gostou do vídeo, não se esqueça de comentar, curtir e de compartilhar. Clique no link dos comentários para ter acesso à minha loja. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Um abraço e até a próxima.